Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa live. Conhecimento, filosofia, conhecimentos para a evolução consciente. A gente estava conversando ainda há pouco e a gente se deu conta de que hoje faz praticamente 2 anos que a gente começou essas atividades, essas nossas lives, no início da pandemia, já vai fazer 2 anos. No dia 14 de março aí de 2020, nós iniciamos essas atividades através das plataformas online. Antes nós só fazíamos as atividades presenciais, e agora, 2 anos depois, nós estamos voltando a fazer uma parte das nossas atividades presenciais, mas vamos continuar também com as nossas lives todos os sábados. Olha, para aqueles que nos acompanham já durante esse tempo, já assistiram algumas das nossas lives, durante esses 2 anos a gente veio desenvolvendo esse trabalho, e esse ano a gente está se propondo a fazer algo um pouquinho diferente. E a gente queria convidar vocês para uma nova proposta nossa. Eu dei uma olhada aí no calendário, a gente tem mais ou menos 40 sábados daqui até o final do ano. Então, a nossa ideia, esse ano, é a gente aproveitar esses 40 sábados para a gente dedicar 40, 45 minutos, é o tempo que a gente realiza essas atividades, para a gente realmente formar uma imagem assim, um pouco mais completa do que é a logosofia, do que são esses conhecimentos para a evolução consciente. Então, esse tema, logosofia, conhecimentos para a evolução consciente, ele vai estar permeando toda a nossa atividade ao longo do ano. Então, é como se assim, a cada sábado a gente fosse subir um degrauzinho, sabe, nessa ideia de a gente ir abarcando esses conhecimentos. Agora, não precisam se preocupar, porque se perderem um outro sábado, não tem problema nenhum. Depois, no final, eu vou mostrar, a gente tem o nosso canal do YouTube, e a gente vai postar todas as atividades nossas no canal do YouTube. Então, se alguém perdeu uma ou quiser convidar alguém para assistir, legal, a gente vai ter acesso também essas atividades no nosso canal do YouTube, tá bem? Então, a ideia é essa, a gente aproveitar esse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre esses conhecimentos tão importantes que a logosofia, essa ciência vem trazer, e que já tem ajudado aí a vida de tanta gente. Hoje nós somos aí, ao redor do mundo, mais de cerca de 10 mil docentes que já estão se beneficiando com esses conhecimentos diretamente, isso dentro da Fundação. Fora, evidentemente, todas as atividades que a gente realiza e todas as pessoas que estão na órbita desses grandes conhecimentos. Muito bem. Dito isso, vamos lá. Eu queria apresentar a vocês aí os nossos... Hoje nós vamos fazer um bate-papo, é uma live que é um bate-papo, então eu vou pedir para a Adriana, para a Celi e para o Rony já abrirem as câmeras aí. Legal. Muito bem. E a ideia, pessoal, é a gente realmente fazer uma conversa, uma conversa entre amigos. A Adriana, a Celi, o Rony, nós já nos conhecemos há muito tempo, somos muito amigos, e a gente vem trabalhando juntos também, através desses conhecimentos. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo e contar para vocês um pouquinho de como é percorrer esse caminho que a logosofia apresenta para cada um de nós. Qual é essa ideia de evolução consciente, por quê, se isso faz sentido para a vida. Então, é legal também, ao longo dessa atividade, que vocês acompanhem ativamente a atividade, à medida que a gente vai falando, para vocês verem se faz sentido para a vida de vocês, se esses conhecimentos realmente têm essa hierarquia que a gente vai falar ao longo dessa atividade, e como é que esses conhecimentos podem ajudar a vida de cada um de vocês também. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vou começar dando assim uma rápida visão de como é para mim, essa ideia de ter acesso a esses conhecimentos, o que esses conhecimentos representam, o que na verdade, a evolução consciente representa. Que essa é a grande proposta dessa ciência, que a gente realize, que ela chama desse processo de evolução consciente. Eu estava pensando o seguinte: a ideia de evolução não é estranha para ninguém. Não é verdade? Evoluir, puxa, a gente desde criança a gente entra na escola, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade, o nosso potencial, e aí a gente começa a se relacionar com as outras crianças e também vai aprendendo
né, o relacionamento, como é que é, na família também, enfim. A gente abraça uma profissão, e na profissão também a gente está, né, sempre buscando aprender mais, fazer melhor, se superar, galgar uma posição melhor. Estava pensando, parece que isso vem com a gente, né, essa ideia de querer avançar. Se a gente pega os esportes, por exemplo, poxa, o esporte é isso, né? É uma constante superação ali. A galera ali está trabalhando para superar os limites. Então, essa ideia não é estranha a nenhum de nós, né? A ideia de evoluir. Todos nós, de alguma maneira, né, nós buscamos esse aperfeiçoamento. O que tem de diferente, então, né, quando a logosofia fala de evolução consciente? O que ela acrescenta para a gente, essa ideia de a gente ser melhor? Né? Então, estava vendo o seguinte, que quando a gente pensa, né, em evolução consciente, o que a logosofia está querendo dizer para a gente, né, é que, puxa, nós temos um potencial como seres humanos extraordinário e que a gente precisa aprender a desenvolver, mas como ser humano integral. Sabe? Não é melhorar um ou outro aspecto, eu tenho lá uma determinada característica que eu quero melhorar. Não é exatamente isso. Isso a gente vê aí, tem muitos, né, cursos de autoajuda que se propõem a ajudar pontualmente em determinados aspectos, mas não é essa a proposta dessa ciência. Né? Ela apresenta uma ideia, né, uma concepção do ser humano, e diz assim, olha, como seres humanos, a gente tem um potencial enorme, né, para desenvolver. E é essa a ideia. Né? E desenvolver tudo isso de forma consciente, o que eu acho que é uma grande diferença também. Ou seja, que a gente esteja consciente, né, do processo interno que a gente realiza para poder fazer as mudanças e os aperfeiçoamentos que a gente se propõe na vida. Então, né, isso vai além das simples mudanças que a gente vai realizando ao longo da nossa vida, naturalmente. Então, já acrescentam algo a mais aí, né, essa visão do ser humano como um todo, um potencial que a gente tem para desenvolver e que a gente realize isso de forma consciente. Agora, isso para mim já é muito legal, já é muito bacana. Agora, acho que isso tudo ganha um colorido muito diferente, né? E aí eu acho que a gente entra na parte realmente transcendental da filosofia, quando a gente se dá conta de que esse é o grande propósito da nossa vida. Que a gente está aqui justamente para isso, para evoluir, para se superar, né? Para a gente ajudar a construir um mundo melhor, uma humanidade melhor. Puxa, aí, peraí, aí a gente para e fala assim, caramba, é isso mesmo? O grande propósito da vida é esse? Esse é o grande propósito da minha vida? Eu tenho isso como um propósito, como um objetivo, como um ideal de vida? Então, a partir daí, começam a surgir muitas reflexões. E aí eu queria já entrar num ponto, num aspecto, porque isso tudo faz muito sentido quando a logosofia ela apresenta uma concepção de ser humano muito bacana, muito interessante e muito profunda também. Né? Porque ela nos diz o seguinte, olha, nós como seres humanos, nós temos duas naturezas, uma natureza física e uma natureza espiritual, que transcende a natureza física. Olha, Adriana, Rony, a Siri acho que caiu, daqui a pouquinho ela volta. Isso, para mim, foi assim um negócio que me fez parar, sabe? Falei assim, poxa, peraí. A gente escuta isso de alguma maneira, né, rolando por aí de diversas formas, mas eu parei e falei assim, eu realmente identifico em mim essa dualidade de naturezas, né? Uma natureza física, uma natureza espiritual. E aí eu acho muito legal, porque a logosofia traz conhecimentos para a gente que ajudam a gente a ir identificando, cada um em si mesmo, aspectos dessa natureza. Sabe? Então, a gente começa a perceber que assim, dentro de mim tem uma parte, tem um conjunto, né, de pensamentos, de características, de ações, que estão muito ligadas à natureza física. E tem também, por outro lado, né, ideias, pensamentos, características que estão muito relacionados com essa natureza espiritual. Puxa, aí eu falo assim, caramba, né, eu percebo isso dentro de mim, eu percebo essa realidade.
E aí a Logos fez assim, ok, espiritualmente, todos nós estamos realizando uma trajetória de evolução. E aí essa ideia de evoluir começa a fazer um outro sentido também. Quer dizer, puxa, todos nós, né, como nessa parte da nossa natureza espiritual, nós estamos numa trajetória de evolução. E a partir daí, a vida, né, começa a ter um outro significado. A gente começa a mudar o ponto de vista, né, de tudo que a gente vive. Né? Puxa, como é que é isso? Então, quer dizer que a vida... Aí eu parei e falei assim, pô, então a vida é uma grande oportunidade de evolução, de aperfeiçoamento, de a gente integrar, né, novos conhecimentos, novas virtudes. Tem uma imagem que a Logosofia apresenta que eu acho muito legal, que é dos fragmentos. Sabe? Ela diz assim, olha, nós como seres humanos, né, na nossa parte biológica, nessa parte da natureza física, a gente é completinho, né? Os sistemas todos estão aí, funcionam, a gente não precisa fazer nada ativamente, apenas cuidar bem. Né? Então, os fragmentos estão todos integrados já. Mas, do ponto de vista psicológico, espiritual, a gente está em formação. Tem muitos fragmentos que faltam. Né? E que, muitas vezes, no relacionamento com os demais, a gente observa ali um fragmento que, puxa, esse fragmento é importante para a minha vida. Né? Bom, a partir daí, eu sinto assim que a vida, né, ela começa também a se apresentar de uma outra maneira. Hoje eu procuro olhar assim, para todas as circunstâncias e acontecimentos da vida, né, que todos nós vivemos no nosso cotidiano, como oportunidades mesmo, né, de eu aprender com aquilo. Né? Assim, eu paro e falo assim, muito bem, o que eu preciso aprender disso aqui que eu estou vivendo? E olha, pessoal, às vezes são situações difíceis, são complicadas, todos nós passamos, né, por situações mais fáceis, mais tranquilas, outras mais difíceis. Né? E assim, eu tenho procurado fazer esse movimento, sabe? Olha, o que eu preciso aprender daqui? Né? Como é que eu posso sair dessa experiência melhor do que eu entrei? Né? E o bacana é que, em paralelo a tudo isso, não é algo assim só para a gente. Né? A ideia é que, à medida e simultaneamente, né, à medida que a gente vai realizando esse processo, né, de aperfeiçoamento, de evolução, e que a gente vá se sentindo com mais recursos, que a gente possa ajudar os demais. Acho que essa é a grande ideia também, né, de que ao caminhar e se sentir melhor, a gente possa ajudar mais e melhor as pessoas que estão na nossa órbita. Fico pensando assim, puxa, né, se muitos estiverem fazendo esse labor, né, esse trabalho de buscar realmente se aperfeiçoar, buscar compreender a vida de outra maneira, né, sentir que a vida tem um significado, tem um propósito que vai além de cumprir com as atividades cotidianas em si. Ninguém vai deixar de viver as atividades cotidianas, né? Mas a vida como um todo é mais ampla, ou seja, o que está por trás de tudo isso? Né? Então a gente começa a fazer esse tipo de reflexões e isso tem me ajudado a me recolocar na vida diante de muitas situações. Sabe, eu assim, vivi situações, a princípio, bem complicadas, difíceis, né, em vários aspectos, mas que eu tenho procurado fazer esse movimento, sabe, de me serenar, de observar. É como se assim, é como se eu estivesse vivendo a situação, mas ao mesmo tempo eu estivesse observando, sabe, o que de verdade está acontecendo nessa situação. Enfim, aí as coisas começam a acontecer dentro de mim de uma maneira diferente. Né? Eu tenho buscado, através desses movimentos, né, vendo o que me cabe, né, como é que eu devo me colocar à frente a todas as situações, o que me cabe realizar, né, diante das diversas situações, e como eu faço, então, para desenvolver todo esse potencial que existe em cada um de nós como seres humanos. Isso é uma outra coisa bem legal que a Logosofia traz, né, esses conhecimentos mostrando para a gente essa realidade do ser humano dentro dessa concepção. Diz assim, olha, a gente tem recursos extraordinários que a gente não usa porque não aprendeu a usar. Então, pessoal, o que eu queria dizer assim, essa é a especialidade da casa. São esses conhecimentos, sabe, que ajudam a gente ao se conhecer, ao poder seguir nessa trajetória evolutiva. Isso é o que tem acontecido comigo. Adriana, Rony, como é que vocês enxergam, né, essa perspectiva, né, de trabalhar com esses conhecimentos, né, que a Logosofia traz para a evolução consciente? Fiquem à vontade aí para a gente iniciar esse bate-papo.
Adri, só abre o microfone. Ai, desculpa, pessoal. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui com vocês e poder comunicar para vocês o que a gente vem vivendo com essa ciência. E o Davi perguntou como é que eu venho vendo tudo isso que a logosofia vem proporcionando para mim, e eu vou falar uma coisa numa frase, Davi. A logosofia me ensina a tomar gosto pela vida. É uma coisa tão incrível, porque você vai vendo a vida se ampliar tanto com esses conhecimentos. E aí eu estava... esse é um aspecto muito importante. E o outro é que esses conhecimentos, eles me ensinam a saber por quê e para que eu vivo. Então, o que acontece? Quando eu era pequena, eu sentia que a vida era grande, algo grande e vibrante. E aí, eu gosto sempre de contar essa história, que eu olhava para o céu para mim, cheio de estrelas, é uma coisa incrível. E eu perguntava assim, o que esse céu tem para me ensinar? Por que ele está aí? Por que ele é tão grande? E outra coisa também que eu aprendi, na casa da minha avó tinha um quadrinho que dizia assim, como é bom ser bom. Mas como é que é ser bom? Como é que é fazer o bem para a humanidade? Porque eu sempre tive isso dentro de mim. Até o Davi falou, né, que aqui a gente aprende isso, a fazer o bem, porque a gente começa a fazer dentro da gente, sentir essa felicidade, essa alegria com os descobrimentos que a gente vai fazendo. E a gente sai da posição de esperar que a humanidade traga algo para nós. E a gente vai em busca de o que eu posso dar para a humanidade. E aí, por onde começar, né? E foi assim que eu fui vivendo e sempre sentindo na minha vida que faltava algo. Que mesmo as realizações físicas, de ter uma profissão, conquistar uma série de coisas, isso trazia alegria. Mas eu observava que era uma coisa que era fugaz, passava. E aí eu ficava viciada nisso, sempre conquistar mais coisas. Mas eu intuía que algo faltava. E com o tempo, essas inquietudes foram tomando um perfil, pessoal, assim, de um vazio existencial. E eu me senti ingrata, porque eu tinha uma vida ali equilibrada, mas faltava algo. E aí se manifestava nesse vazio existencial. E foi aí que eu conheci a logosofia e que foram sendo respondidas muitas inquietudes e uma nova possibilidade de vida e esperanças renovadas, né? E uma das coisas é que vai me ensinando a conhecer a mim mesma e vai ensinando como utilizar esses recursos que estão dentro de mim, estão dentro de vocês, estão dentro de todos nós. E até uma imagem, né, para falar sobre isso. Mergulhar. Pô, eu quero mergulhar dentro de mim mesma. É como se eu tivesse todas as possibilidades para mergulhar dentro de mim, tivesse a roupa ali de homem-rã para descer a grandes profundidades, mas o que adianta ter essa roupa e não saber utilizá-la para poder mergulhar nas profundezas, né? E conhecer essa natureza que o Davi trouxe, da natureza espiritual. E é isso que eu venho fazendo na logosofia já faz alguns anos. Eu venho aprendendo a integrar de forma consciente a parte física com a parte espiritual e aprender a equilibrar essa vida. Então, é isso que eu venho aprendendo. Legal, Adri. Acho que a Adri falou umas coisas interessantes, né? Essa ideia de que a gente sente que falta algo, né, na vida. Eu acho que, em geral, em algum momento da vida a gente sente isso, sabe? Em algum momento da vida. Né? A situação pode estar muito boa, pode estar complicada, pode estar, seja o que for. Independente disso, acho que em algum momento a gente sente que falta algo, sabe? E eu acho que, de certa maneira, isso que a Adri falou, né, que, poxa, eu comecei a perceber essas inquietudes, essa é uma inquietação mesmo, é algo que brota assim, pô, mas, cara, a vida é isso mesmo? Você está... É isso que você está fazendo? É isso que você veio fazer mesmo? Então, de alguma maneira, esses conhecimentos, eles vêm justamente atender a essa sensação, né, de que falta algo. Então, assim, essa é a ideia, né? Se alguém aí que está assistindo a gente já experimentou isso de alguma maneira, é que, pô, olha, a vida acho que é mais, falta algo, tem algo para conhecer,
Cara, são esses conhecimentos que ajudam realmente a gente a ir encaminhando isso. Celi, você conseguiu voltar? Tá bem aí? Estou bem aqui, deixa o Rony falar um pouquinho, que já acabou a luz, acabou o conhecimento, quando acaba o conhecimento, acaba a luz. É mais ou menos assim na vida. Bom, então deixa eu aproveitar enquanto eu tenho um pouco de luz, então. Eu estava ouvindo vocês falarem, Davi e Adriana, e eu estava falando assim, puxa, e se eu não tivesse percebido que faltava algo? Eu vou dizer o seguinte, eu passei as primeiras décadas da minha vida, eu passei mergulhado, Adriana falou em mergulho, mergulhado nesse mundão. Nesse mundão é o seguinte, o mundão, eu estou dizendo, trabalhando desde cedo, estudando, tentando resolver os problemas materiais, especialmente tentando preencher qualquer sensação de vazio que quando eu sentia me dava agonia, aí eu enchia a agenda da vida de coisa, então não parava. Eu lembro na juventude, então, assim, no auge da juventude, eu não sou jovem, mas no auge da juventude, pô, não parava um segundo, então tinha atividade até o talo. Por quê? Porque eu sentia mesmo que, assim, que eu tinha que preencher a vida, mas eu só conhecia essa vida para fora, que os olhos veem. Então, assim, eu estava lembrando do convite aqui, essa Logosofia Conhecimentos para a Evolução Consciente, e, gente, eu não tinha ideia do que era isso. Eu não pior, eu não desconfiava que existia alguma coisa além do que meus olhos viam. E assim, e vejam, e já é legal, eu já achava a vida super legal, me divertia. A Beta Adriana falou em Homem-Rã, fiquei meio ofendido, porque eu sou mergulhador, não é bem isso, mas assim, então eu fui mergulhar para conhecer o mundo subaquático, né? Adoro mergulho, adoro estar embaixo do mar, é maravilhoso. Fui ser paraquedista para ver se eu queria voar. Eu queria voar. Eu sempre quis voar. Acho que todo mundo quer voar, não é possível. Então, assim, e eu fui voar mesmo. Vou me jogar. Tem coisa mais maravilhosa que você abrir a porta do avião e a gente se joga, se lança, e tem aquele tempo de queda livre, que você fala assim, tô voando. Não tá voando nada, né? Tá despencando, mas no fundo, eu fui buscar aonde eu consegui ir. Eu não consegui viajar muito cedo, porque eu não tinha dinheiro, mas depois tentei viajar para ver se eu encontrava em algum lugar, eu encontrava algo, mas é que assim, eu também não sabia nem o que eu estava buscando. Então, eu estava pensando, ouvindo vocês, falando assim, puxa, eu tive muita dificuldade para despertar para isso que a gente está tratando aqui hoje, e que o Davi falou que é a especialidade da logosofia. Gente, eu demorei décadas para despertar de que eu precisava tratar disso. Eu estava olhando aqui a lista, a gente está com quase 50 pessoas aqui conosco ao vivo, alguns nomes eu já conheço, né? Já está com a gente mais tempo, outros a gente não conhece, e depois a atividade vai para o YouTube, então a gente vai ter muita gente vendo ela depois, como sempre. A pergunta é assim, vocês também, eu não sei se só eu que achei, quer dizer, só eu que estava perdido assim no mundo, não. Só eu que estava buscando fora de mim, porque a sensação é clara para mim. Eu buscava fora de mim alguma coisa que me desse a sensação de existir. Então, até foi por isso que eu vou buscar talvez uma coisa com adrenalina, que nem o paraquedismo, porque eu precisava assim, alguma coisa vai ter que me dar a sensação de existir. Porque as outras coisas do dia a dia não me davam. O trabalho não me dava. Eu cheguei a pensar, o dia se eu conseguir ser rico, sabe que eu vou, aí sim que eu vou ter. Se eu conseguir, não sei, for famoso, sei lá. Eu ficava imaginando se algum dos degraus daquilo que era o conceito corrente de vida que eu tinha aprendido, se algum desses degraus ia me entregar essa sensação de preencher um negócio que hoje eu sei que era um vazio, mas na época eu nem sabia o que era. Era só uma agonia, era só né, aquela sensação de que está faltando algo mesmo. Então, assim, hoje, quando a gente está entrando agora nessa programação do ano, que tem esse tema central, eu achei fantástico que a gente possa se deter, até porque eu e cada um dos que estão com a gente vão assistir essas atividades ao longo do tempo. Eu penso que cada um de nós está numa luta. Eu penso que cada um de nós está numa luta entre uma vida que me diz assim todo dia, Rony, o que existe é o que está aqui fora, ó. O que existe é o que seus olhos estão vendo, o que existe é o que você está pegando com as mãos, sentindo com o nariz, ouvindo, né, e experimentando com a boca. Então, a minha luta é que eu sou todo dia tragado para esse mundo fora de mim. Ao mesmo tempo, esse tema hoje, para mim, está claro que é
é aquilo que eu sempre busquei e eu não sabia onde ir. Então, eu estou felicíssimo, eu estou super estimulado aí para a gente seguir nessas atividades, porque eu estou vendo o seguinte, nós vamos começar a adentrar um mundo que, para mim, era totalmente ignorado. Então, que a gente possa realmente, a partir de agora, eu tenho certeza que quem está conosco ouvindo e participando, e tem muitas dessas perguntas ou dessas sensações que inquietam a gente, que a gente às vezes não sabe nem por onde começar a responder tudo isso, mas elas estão aí. Alguma coisa, algum incômodo tem, né? A sensação de a gente estar largado num mundo que a explicação é difícil de encontrar, o porquê de tudo isso, tem tanta coisa acontecendo comigo, com o mundo. A sensação, às vezes, é de um caos, de que o negócio não tem ordem, é um rolo compressor passando por cima de mim. Tem época da minha vida que ele passa, tem época que ele me deixa correr um pouquinho, mas parece estar sempre querendo me pegar. E as coisas, porque as coisas mudam, as circunstâncias mudam. Então, assim, que bom que a gente possa, cada um de nós e todos aqueles que vão simpatizando com essas sensações, estão se reconhecendo nessa mesma situação, nós vamos começar agora a adentrar aquilo que eu nunca soube aonde eu ia buscar, nem como ia responder. Então, eu estou felicíssimo e estimuladíssimo aí para a sequência. Legal, Rony. Olha, pessoal, isso que o Rony disse, eu sou testemunha, eu conheço o Rony há mais de 35 anos, eu acompanhei essa fase dele de adolescência, né, de juventude e tal, embora seja jovem ainda, tudo bem, mas é isso mesmo, a gente acha que tem alguma coisa, a gente tem uma energia, né, natural nossa, que a gente coloca ela aonde, né, a gente acha que é mais adequado, não é isso? Então, tem uma coisa que é muito legal, que eu fui aprendendo também, né, nessa trajetória, que é assim, poxa, a gente vive a vida de acordo com os valores e conceitos que a gente tem. Então, se a gente acha que, puxa, o legal da vida é saltar de paraquedas, beleza, eu vou colocar minha energia ali. Né? Se o conceito é esse, pô, eu vou ali. Né? Mas pode saltar, porque é legal, hein? Pode saltar, é legal, pode saltar, pode continuar saltando, não tem problema. Mas aí, quando a gente começa a ampliar o conceito de vida, e a gente começa a perceber que a gente, de alguma maneira, deixou de lado essa questão mais íntima, mais profunda, mais existencial, essa sensação de existir que o Rony falou, que, de alguma maneira, isso ficou de lado. Aí a Logosofia diz assim, olha, traz isso para a tua vida. Traz essa questão para a tua vida. E começa a avaliar. Começa a fazer uma revisão dos conceitos, dos valores, etc. E a vida, o conceito de vida começa a fazer assim, nos nossos olhos. E a gente fala, puxa, tem muito mais coisa para viver plenamente a vida, essa sensação de existir, tem muito mais coisas do que o cotidiano sem conhecimentos nos oferece. Agora, esse mesmo cotidiano com conhecimentos é outra coisa completamente diferente. Isso é que é bacana, parece mágica, mas não é conhecimento. Siri, já tem luz aí? Agora foi? Foi. Tudo certo. Então, tá bom. Eu estou ouvi toda a conversa, não perdi, ainda bem, né? Eu estava aqui pensando no nosso tema, e a gente sabe que a evolução implica mudança. Mas que mudança é essa? Não é só mudar a vida para ser melhor em algum aspecto, né? A gente pode falar em mudar o estado de consciência, não só num determinado momento. A gente pode mudar esse estado de consciência permanentemente, não só quando medita ou quando faz algum exercício. E a gente pode mudar a essência da vida, que é uma coisa profunda, né? Que a gente gostaria que, assim, como é que a gente passa isso numa live em 1 hora? Tem muito mais e a gente vai tratar dessas partes depois, né? Agora, tem coisa que move a gente a mudar e tem outras coisas que paralisam essas mudanças, essa evolução. Então, assim, para começar, eu sei que se a gente prestar atenção nas perguntas, as perguntas que surgem dentro da gente movem, né? E, por exemplo, tem muitas perguntas daquelas essenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. Às vezes essas perguntas surgem lá na infância, lá na adolescência, mas às vezes a gente se volta para perguntas da natureza física. Por exemplo,
Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu encaminho minha vida profissional? São perguntas também. Só que casa, filhos, etc, né? São preocupações super válidas. Só que a vida é tão cheia das coisas, das necessidades físicas, materiais, que elas acabam virando distrações para a gente viver essa parte espiritual, né? Então, todas essas perguntas essenciais, mais profundas, né, que a gente tem, que durante a vida, muitos têm, né? A gente acaba jogando embaixo do tapete e deixa para depois, um dia, aí eu não encontro a resposta, e deixa esse assunto para lá. O que acaba acontecendo, né? A gente não dá essa atenção, e essas perguntas, uma hora, elas voltam como doença do vazio, ansiedade, angústia, qualquer cara desse jeito, né? E por quê? Porque a gente não deu atenção para o que está lá dentro, né? Então, a gente tem camadas de perguntas. Eu não sei vocês, mas a gente pode ter perguntas mais distantes e mais próximas da realidade. Eu vou contar uma pergunta que me moveu muito. Numa determinada altura da minha vida, eu me perguntei do que eu sou capaz, né? Dentro da minha realidade, dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas limitações e, né, habilidades, o que eu tenho, né? O que eu posso fazer? E depois vieram outras perguntas mais específicas, engraçadíssimas. Por exemplo, por que existem gêmeos idênticos no mundo? Por que aí vem as outras camadas, né? Por que eu tive gêmeas idênticas? Como é que se forma a herança individual, a minha, e dessas gêmeas que são idênticas, não são idênticas? Então, a gente começa a se perguntar, né, várias coisas. E o que eu tenho que viver espiritualmente dessa experiência, por exemplo, de ser mãe de gêmeas? Então, eu fui ao longo da vida tendo algumas respostas muito interessantes, né? E, claro, que uma hora a gente conta essas experiências. Mas a gente está falando aqui dos conhecimentos para evolução consciente. Evoluir, onde é que eu posso chegar? Do que eu sou capaz como ser humano? E eu sei que não é só ser melhor, eu tenho que entender essas prerrogativas humanas e experimentar as forças desses conhecimentos que se ligam à minha vida. Então, não é um conhecimento fora da minha vida, é um conhecimento da vida, né? E esses novos conhecimentos vão mudar essas lentes que a gente enxerga a vida, que nem o Davi estava falando, né? Eu vou até fazer assim, a gente enxerga a vida de uma forma diferente. Eu vou dar até um exemplo, né? Eu sugiro que todo mundo que está assistindo aqui a gente mude essa lente de que a gente vai dar um curso, vai passar o cartão, vai cobrar alguma coisa. Não, a gente está levando, né? Está levando esses conhecimentos porque a gente tem um objetivo muito sério, muito profundo de mudar a humanidade, né? E esse curso, essas lives, eles têm lá uma vontade de fazer o bem muito grande, né? Então, o que a gente começa a fazer aqui na Logosofia e com esses conhecimentos, né? Eu comecei a entender que essa minha realidade pessoal, que muitas vezes é limitada pela natureza física, ela pode se elevar, evoluir e se confundir com a realidade universal. A vida, essa minha vida hoje, limitada, material, rotineira, ela não está alinhada à realidade universal. A gente vai aprendendo a elevar essa vida acima desse limite, do meu limite, né? E consegue ter sensações, percepções, e é assim que a gente consegue viver e ter essa consciência dessa mudança. E como é que faz essa mudança? Não é só num dia, né? A gente começa a sentir, a perceber que atuam forças nesse mundo, nesse universo, né? Será que eu confio nessas forças desse universo? Então, eu vou fazer uma analogia, assim, que eu estava pensando, assim como a Adri falou, a analogia do mergulhador, sobre a gravidez, uma analogia com a gravidez. Quando eu estava grávida, né, para mim foi incrível, foi uma experiência ótima, tinha uma vida se formando dentro de mim. Mas eu não tinha noção se estava se formando o pulmão, a unha ou o cabelo. Não tinha noção. Sabia que estava se desenvolvendo.
Até que um dia eu vi no ultrassom que o bebê já tinha uma fisionomia, era incrível, foi assim uma sensação maravilhosa de conseguir enxergar o que estava se formando. E na evolução consciente é parecido, só que o conhecimento, ele fecunda a vida, né, e faz nascer uma nova Celi, né? Como é que eu faço para treinar, observar, ver o que está surgindo? Que nova vida, que nova Celi está surgindo? Que parte dessa Celi está surgindo agora, né? Então, é todo esse conhecimento, todo esse treino para enxergar o que a gente está vivendo. E eu vou fazer uma provocação aqui, né, para deixar para a gente pensar para as próximas, né? Tem um livro da Logosofia que está disponível no site, quem quiser pode acessar, que se chama Curso de Iniciação Logosófica. A Logosofia trata de iniciação? Será que é possível ser iniciado? Ou será que a gente só pode tratar da iniciação nas civilizações antigas? Como é que trata da iniciação nos tempos atuais, nesse mundão sem pirâmides, né? Como é que faz isso? Será que essa realidade universal, esse mundo metafísico, tem a ver com isso? E que os pensamentos e os sentimentos que hoje eu convivo, que eles fazem, como é que eles podem passar a fazer parte dessa nova realidade? Então, é claro que são muitas perguntas, para a gente, cada um deve ter as suas perguntas, então, assim, até é um convite para que cada um olhe para dentro de si e fale assim, que perguntas que eu tenho, o que me move, né? Legal, Celi. Acho que a Celi falou algumas coisas aí bacanas que eu queria pegar, né, para a gente prestar um pouco mais de atenção. Falou dessas lentes, né? A gente, de acordo com as lentes, a gente enxerga. Eu estou usando óculos, né? Se eu mudo a lente, eu enxergo outras coisas aqui, né? Então, a gente vive realmente de acordo com os valores, os conceitos, né, e a capacidade interna que a gente tem. E aí eu comecei a me dar conta que, à medida que esse processo de evolução vai acontecendo, de verdade, é como se ele falou, como se a gente fosse mudando as lentes e podendo enxergar cada vez mais longe, cada vez melhor, cada vez com mais nitidez, o que de verdade é importante na vida. Eu acho que assim, a gente foi conversando e a gente viu que, puxa, a gente faz uma série de atividades, todo mundo aqui estuda, trabalha, né? Enfim, desenvolve as atividades como todos. Né? Mas, no fundo, a gente sente que tem algo mais. E a pergunta que acho que cada um deve se fazer é, puxa, eu dou espaço para cuidar dessas coisas que brotam dentro de mim? A Celi falou assim, de repente a gente joga essas coisas todas para debaixo do tapete. Né? Fica esperando algum dia, quando eu for milionário, quando eu me aposentar, ou quando eu não tiver mais problema. Cara, esse dia não é assim. Quando eu estiver super tranquilo, eu vou cuidar dessas coisas. Vou dizer para vocês uma notícia, não vai acontecer não. Sabe? Não é assim. No fundo, é esse movimento. Deixa eu jogar para frente essas coisas, que um dia, puxa, mas a luz diz assim, cara, de repente, essas coisas são as mais importantes da vida, porque faz a gente viver a vida de outra maneira. Acho que a mudança não é a mudança de aspectos, é uma mudança estrutural dentro da gente. É mudar a arquitetura interna. Sabe? E aí, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vê que, puxa, tem coisas que estão mal colocadas, tem coisas que estão invertidas, tem valor. Aí a gente começa a identificar uma série de crenças, preconceitos, uma série de debilidades que a gente tem como seres humanos. E que a gente precisa cuidar, precisa tratar disso. Precisa começar a resolver essas questões. Eu acho que essa inquietude que a gente sente brotar de que, puxa, a vida, acho que tem algo mais, ou essa sensação que a gente nem consegue definir direito, como a gente viu, acho que na realidade de todos é assim, eu acho que são sinais, né, que a gente recebe de dentro da gente mesmo, dizendo assim, cara, cuida disso, olha para isso. A vida é mais. Ou você vai ficar postergando isso indefinidamente, porque o que em geral acaba acontecendo é que a primeira desculpa que vem para a gente, eu não tenho tempo. E aí a notícia boa é, tempo a gente conquista, sabe? Tempo a gente conquista. Na verdade é uma questão de hierarquizar, de priorizar.
né, de fazer as devidas adaptações para a gente conquistar tempo, porque se a gente for ver, vocês podem ter pensado assim, não, mas tem que dedicar muito tempo para isso. Não é verdade, a gente perde muito tempo na vida com muitas coisas que não têm importância, não têm significado, não tem muito tempo. Se a gente aproveitar só uma parte desse tempo que a gente perde, né, e canalizar elas para as questões importantes da vida, puxa, a gente já é um ganho extraordinário. Davi, e você está falando desse tempo que a gente conquista, e a gente conquista uma capacidade maior mental e sensível para viver mais em menos tempo, com menos energia, né? Então, tem muita coisa que a gente pode chegar, não é só priorizar e tirar o paraquedas. Não, tem muita coisa que a gente pode fazer e aumentar essa capacidade, né? Perfeito. Quer dizer, tem uma coisa que eu aprendi com a filosofia, que ela diz assim, olha, o tempo ele corre paralelo com a função de pensar. Olha que interessante. Então, é isso que a Celi falou. Se a gente começa a pensar, né, o aproveitamento do tempo é diferente. A gente começa a pensar, organizar, ver ali os pensamentos que atrapalham a gente, começar a fazer, né, uma limpeza interna. Olha quanta coisa. Né? Olha quanta coisa começa a se descortinar. Eu vi ainda há pouco no chat aí de perguntas, tinha uma pergunta assim, qual o conhecimento que iluminou já a vida de vocês aí? Então, para mim, por exemplo, essa ideia de que, poxa, a gente tem um mundo interno, e olha, pessoal, é um mundo mesmo, de verdade, é um mundo dentro da gente. E acontece muita coisa ali dentro que, em geral, a gente não conhece, não se dá conta, a gente só experimenta o resultado desse metabolismo interno. Né? Mas quando a gente olha, começa a abrir, né, a nossa observação, ligar essa observação e olhar para dentro e ver esses movimentos todos acontecendo dentro da gente e ver o potencial que a gente tem, puxa, é um descortinar de uma outra realidade. A gente entra num outro patamar. A gente alcança, e eu acho que a ideia que a gente quer propor para vocês também, para realizarem junto com a gente ao longo dessas 40 semanas, é isso, é a gente, a cada semana, trocando as lentes. A cada semana, sabe? Lentes novas, a gente enxerga um pouquinho mais, um pouquinho melhor, um pouquinho mais nítido. E é como foi falado aqui, nada acontece de imediato, é fórmula mágica, não é nada disso. As coisas vão acontecendo através de processos. Essa é uma outra coisa bacana para a vida da gente, em tudo. É um aprendizado, né? Tudo na natureza acontece em processos. A vida da gente também. Então, se a gente quer alcançar graus de consciência cada vez mais elevados, é necessário realizar processos, mudanças graduais dentro da gente. Né? E é isso que vai fazendo a gente sentir que a vida vai tendo, sabe, mais valor, mais significado. Sabe, quando a gente... Eu já me peguei em momentos da vida falando assim, mas o que eu quero mesmo na minha vida? O que eu quero de verdade? Como eu quero me ver daqui a 10 anos? O que eu almejo de verdade? O que me deixa feliz na vida? Sabe, só o fato de desses conhecimentos proporcionarem um espaço interno para a gente fazer essas reflexões já é extraordinário. Já é extraordinário. Porque aí começa a brotar, né, novos elementos, novos recursos, e aí o grande disso é a logosofia, com esses conhecimentos para a evolução consciente, ela vai nos dando os elementos para cada um desses passos. A gente não se sente sozinho. Sabe, é um processo que a gente realiza e os conhecimentos vão ajudando a gente a dar os passos. E não só os conhecimentos, que eu acho que tem uma outra coisa espetacular, né, na logosofia, que é a ideia da gente fazer isso também em conjunto. Pô, hoje aqui na tela tem 3 pessoas que eu gosto muito, queridos amigos que conheci na logosofia. Posso dizer para vocês que hoje os meus amigos mais queridos, alguns dos meus amigos mais queridos estão aqui dentro, né, trilhando esse mesmo caminho, experimentando essas mesmas lutas do dia a dia para a gente buscar essa superação. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente se sente avançando, a gente tem a oportunidade de criar vínculos de amizade muito especiais na vida. E isso compõe essa obra logosófica. A obra logosófica é justamente isso, as fundações logosóficas. Enquanto o David não volta,
deve ter tido um problema técnico lá. Eu estava ouvindo o Davi e pensei o seguinte, tem um problema só, eu estava ouvindo vocês todos, eu falei assim, tem um problema só que eu enfrentava, e que eu estava vendo, o Davi estava respondendo ele mais ou menos, mas assim, eu me sentia totalmente incapaz de entrar nesse mundo que vocês estão falando, que a gente está falando aqui. Então, assim, eu me via naquela situação, eu me via naquele caos, eu me via naquela vida para fora, mas ao mesmo tempo, eu achava, eu estava convencido de que, assim, não há capacidade humana de adentrar nesse mundo que a gente está tratando aqui. Eu acreditava que não tinha essa capacidade. Eu acreditava que eu era um grande miserável do ponto de vista espiritual. E acreditava que isso nunca ia chegar perto da minha capacidade, porque eu não tinha aprendido isso em lugar nenhum. Então, eu estava ouvindo vocês, falarem, e assim, pensando o seguinte, talvez a coisa mais maravilhosa que eu encontrei na logosofia foi que eu descobri que tudo isso que a gente está falando está dentro de mim em potência. Que talvez seja o maior alento, a maior alegria de descobrir depois que, assim, não só eu não sabia de nada disso que a gente está falando, mas tudo isso estava tão próximo quanto ignorado. Porque talvez até por isso que a logosofia trata não de apenas projetar imagens grandes ou falar de conhecimentos grandes. Em especial, tudo isso é dentro de si mesmo, porque está aqui. Então, assim, já está. O que me deixava mais agoniado ainda, quando eu entendi isso, aí eu falei, peraí, se já está, não dá mais para ficar delegando isso para um dia que o Davi falou, aposentar, ficar lá né, tinha aquelas imagens de que a vida é para um dia chegar no final e parar. Aí eu falei assim, agora se está dentro de... Se realmente, gente, se o ser humano realmente, todo ser humano tem condição de descobrir essa realidade que a gente está falando aqui, e a logosofia realmente, com essas lentes, vai deixando a gente ver, palpar e colocar em movimento essa maravilha da engrenagem do mundo interno, e eu posso afirmar que a logosofia fez isso com um cara como eu, com um cara normal, cheio de problema psicológico desde sempre, cheio de... Eu era sempre... Lá no workshop, para quem está com a gente primeira vez, todo mês a gente faz uma turma nova de um workshop de logosofia, né? Em 3 módulos, começa toda a primeira terça-feira de cada mês. Lá no workshop, no módulo 1, eu brinco, eu falo assim, gente, aquele jovem rebelde com a vida, porque não sabia de nada da vida, sentia que tinha uma coisa errada, não sabia o que era. Se a logosofia pegou aquele jovem, que era o Rony, rebelde e cheio de problema, e transformou o Rony, como transformou até hoje, num ser que descobriu o mundo interno e descobriu que existia de fato uma vida que ele estava ignorando, mas que ela estava tão próxima e acessível que ele nem imaginava. A logosofia vai transformar todo mundo. Eu tenho zero dúvida disso. Você fez comigo o que já fez até agora, eu tenho certeza que não tem um ser humano na Terra que não pode realizar esse caminho de descoberta. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo que a gente vai adentrar por esse caminho aqui, nessas atividades, todo sábado, 4h30 da tarde. Porque talvez o Davi estava falando isso, assim, a força que adquire quando eu não estou mais sozinho, lutando para descobrir, para me conectar com o que existe permanente na vida, com o que existe dentro de mim, quando a gente faz isso em conjunto, é muito mais legal do que fazer isso sozinho, né? É isso. Eu vou aproveitar o gancho que o Davi falou e o Rony também, né? A gente não está sozinho, e a logosofia fala que o que tem no físico tem no metafísico. Então, quando a gente pega, por exemplo, por que existem gêmeos? Elas se identificam no físico, olha lá e fala, puxa, olha que ser humano igual, parecido. E o que está acontecendo aqui na logosofia? A gente começa a construir esses mesmos ideais, essa mesma aspiração de evoluir, e a gente, né, aqui em conjunto, começa a se identificar, ficar quase que nem os gêmeos, só que nesse outro mundo, né? E nesse mundo que a gente se afina pelas ideias, pelos grandes sentimentos, né? Então é isso, não estar sozinho significa trabalhar de verdade em conjunto por uma humanidade melhor e saber conhecer os pensamentos e sentimentos dos que estão junto com a gente. E eu também vou acrescentar algo para você que está escutando a gente. Tomar a decisão
de mergulhar dentro de si mesmo. Porque, como o Davi trouxe, sobre esse maravilhoso mundo que está dentro de nós, não está fora, porque eu já busquei fora. E quando eu comecei a encontrar esse ser dentro de mim, lógico que com os conhecimentos logosóficos iluminando esse caminho que eu venho percorrendo dentro de mim, tudo vai mudando, a vida vai ampliando, e a sensação que dá é assim, que a gente vive séculos em anos. Então, eu não preciso, assim, é impressionante isso, porque a vida vai ampliando, e aí essa decisão de começar esse caminho, a decisão, o esforço, e é um esforço, porque o esforço eu achava antigamente que esforço era uma coisa, né? Mas é tudo para o meu benefício, e o esforço é a vontade colocada em movimento, é um recurso da mente. Então, a história do Homem-Rã, eu nem sei se fala Homem-Rã, viu? É porque me veio essa imagem, ou não fala Homem-Rã, isso deve ser antigo pra caramba, mas essa ideia de mergulhar no mar, e ver, no fundo do mar, ver aquelas maravilhas, é a mesma coisa com a gente. Eu quero ver essas maravilhas, eu quero ver, mas eu preciso estar com os recursos afinados e que estão dentro da gente. A mente, o sistema mental, o sistema sensível, o sistema instintivo, e que tudo isso nós falaremos ao longo desse ano. Então, não percam os próximos capítulos. Legal, Adri. E esse é o convite mesmo, pessoal. A gente tem aí 40 semanas pela frente, para subir um degrauzinho a cada semana. Trocar as lentes a cada semana, enxergar um pouquinho melhor, com mais nitidez e mais profundidade. O convite está feito a todos. Eu queria só reiterar uma coisa, olha, se alguém fica preocupado, não posso perder um ou outro, olha, a gente vai projetar daqui a pouquinho, a gente tem um canal no YouTube, onde todas essas atividades vão, depois de realizadas, para o canal do YouTube. Então, vocês podem assistir de novo, podem convidar os amigos também, se acharem que é legal, que valeu a pena, podem convidar os amigos, mas a ideia é essa, pessoal, a gente formar um grande conjunto para a gente avançar juntos, para a gente, a cada sábado, a gente sentir que está avançando, enxergando um pouquinho melhor, mergulhando um pouquinho mais e tendo acesso a conhecimentos que, assim, dá para perceber no que a gente está contando, tudo que a gente está falando, pessoal, é o que a gente vive, sabe? É parte da nossa vida. Eu acho que a Celi brincou, falou, olha, ninguém aqui quer vender curso, já está projetado aí o canal nosso. Esse é o canal nosso do YouTube, onde todas essas atividades de sábado vão ser postadas logo depois de realizadas lá. Mas a Celi estava brincando, falou, a gente não vende curso, não quer vender livro, e essa é a realidade. Pessoal, ninguém está aqui para vender nada para ninguém. Nós não queremos vender curso, nós não queremos vender livro, nós não queremos doação, não queremos nada disso. A Fundação Logosófica, ela existe com um único propósito: irradiar esses conhecimentos às pessoas que estão buscando. Esse é o único interesse, não tem nenhum outro interesse por trás. Os nossos livros todos são gratuitos, vocês podem baixar no logosofia.org.br, todos eles gratuitamente. Os cursos todos que a gente realiza são gratuitos, não tem nenhum curso pago na Fundação Logosófica, porque não é esse o nosso objetivo. A nossa intenção vocês devem ter percebido através desse bate-papo, a gente quer expandir um pouco da nossa vida para vocês, dizer assim, para aqueles que estão buscando, para aqueles que em algum momento da vida sentiram que a vida pode ter um algo a mais, cara, tem uma ciência que trata desses conhecimentos. Ela traz esses conhecimentos, nos coloca à disposição para a gente poder avançar e não se sentir sozinho mais. Porque isso que o Rony falou, às vezes pode acontecer com muitos de vocês, fala, eu sinto isso, eu penso isso, mas será que estou sozinho nisso? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou imaginando coisas? E não está, não. Sabe? Isso é inerente ao ser humano. Quando a gente começou essa atividade dizendo que parece que essa ideia de evoluir já faz parte, já vem com a gente, a ideia de se superar já vem com a gente, é para a gente parar e refletir. Porque isso está dentro da gente. É só a gente dar a oportunidade, o espaço interno para se manifestar. Só isso que a gente precisa fazer, é dar a oportunidade para que essa inquietude, essas questões mais profundas da vida possam aflorar. E quando elas afloram, aí esses conhecimentos, a logosofia diz assim, ok, então agora eu vou colocar à sua disposição conhecimentos que vão lhe ajudar a trilhar esse caminho da evolução. Então, pessoal, o convite é esse. Todo sábado, às 16h30,
a gente tem um encontro marcado para a gente avançar, né, nesses conhecimentos para a evolução consciente. O canal nosso já foi projetado, então é só ter acesso. Quem quiser assistir de novo, convidar alguém, fiquem à vontade. Tá bem? Aí está de novo projetado. A gente queria agradecer muito a presença de todos vocês e espero que a gente trilhe, né, esse caminho ao longo do tempo. Pessoal, a cada sábado vai ser um conjunto novo, novas pessoas falando, cada um da sua realidade. Isso também dá uma visão maior para vocês, né? Como é que cada um de nós tem vivido, experimentado esses grandes conhecimentos. Então, queria mandar um abraço a todos e agradecer a presença de todos vocês. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau.